Vamos lá. Vou falar aqui agora da introdução, tá? Como que você pode escrever uma boa introdução? Galera, e se você é da área fiscal, da área de controle, pode até pular essa parte aqui, tá? Porque o importante para você é o desenvolvimento. Como que eu escrevo uma boa introdução, tá? Vamos lá. Uma das primeiras coisas que eu gosto de falar com vocês é sobre isso daqui, ó. Que eu chamo de métrica. Métrica de cada parte do seu texto, tá? Nós vamos falar da métrica da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Cara, a introdução, até mesmo numa redação, ela não é a parte mais importante do seu texto. Qual que é a parte mais importante? Qual que é a parte que você vai convencer o leitor? São os parágrafos de desenvolvimento. Então você não precisa escrever uma introdução gigantesca. Até porque você vai desenvolver o seu texto no desenvolvimento. Então, não faça introdução com 7 linhas, 8 linhas. Introdução, tá? É de 3, tá? A no máximo 5 linhas, tá? Eu gosto de falar para vocês também o seguinte: cada parágrafo do seu texto, seja ele de introdução, desenvolvimento e conclusão, o ideal é que você coloque 2 períodos pelo menos. Se a gente está falando de introdução e conclusão que é mais curto, 2 períodozinho tá legal. 1,5 linha. Então você vai fazer uma introdução de 3 a 5 linhas, show de bola, e vai deixar mais linhas ali sempre para o seu desenvolvimento. Outra dica importante para você escrever bem uma introdução quando você está falando de redação. Se a gente tem o tema central ali, quando a banca coloca, a luta antirracista, quais foram as conquistas legais e quais são os desafios atuais. É importante você apresentar esse tema na introdução por meio de quê? Das palavras-chave do próprio tema que é utilizado na banca, porque aí você demonstra para o examinador o que você vai escrever. É como se você estivesse aqui delimitando os tópicos, tá? Delimitando o que você vai escrever no desenvolvimento 1. Poxa, nesse aqui eu vou falar das conquistas legais. No desenvolvimento 2, eu vou falar dos desafios atuais. Mas isso daqui está apresentado na introdução, então você não desenvolve o seu tema na introdução. Você apresenta as palavras-chave e aí você vai lá no desenvolvimento e discorre sobre o assunto. Ok? Então, a introdução, galera, serve para o quê? Para definir o tema central. É ali que você vai fazer um comentário inicial para introduzir o seu texto. Você não vai discorrer na introdução, não é para escrever uma introdução grande. Aqui, ó, de no máximo 5 linhas, de 2 a 3 períodos. Ok? Ficar ligado nisso daqui para você não perder muito tempo com introdução. E às vezes eu sinto que vocês têm até dificuldade de começar o seu texto porque você está pensando muito na introdução. Se a parte mais importante é o desenvolvimento, por que você não planeja primeiro os desenvolvimentos? E aí depois, com as ideias do que você vai colocar no seu desenvolvimento, você não pega e constrói a introdução e a conclusão depois. Tá entendendo? Pense primeiro estrategicamente no que você vai escrever no desenvolvimento, porque aí depois a introdução e a conclusão fica muito mais fácil de ser feita. Às vezes você fica com um bloqueio na hora de fazer a introdução só porque você não sabe como iniciar. A parte mais importante, novamente, é o quê? É o desenvolvimento. É nele que você vai convencer o leitor. É nele que você vai apresentar os seus argumentos. É nele que você vai trazer os argumentos de autoridade. Então, vamos aqui apresentar algumas dicas para você criar uma introdução eficaz. Comece com um gancho. No primeiro período ali, ó, na introduçãozinha que você vai fazer, tá? Nesse primeiro período aqui, comece com um gancho. O que é o gancho? Uma frase de impacto. Uma afirmação intrigante que vai levar o examinador a querer ler o seu texto. Você pode apresentar um dado estatístico, fazer uma citação relevante ou fazer até mesmo uma pergunta indireta sem o ponto de interrogação, tá? E aí você provoca o interesse do examinador naquela sua introdução.
Na introdução, você também tem que colocar o tema para você clarear o assunto, que é o termo mais genérico, do seu texto. Então, você já coloca ali o tema por meio do quê? Das palavras-chave, ok? Na hora que você apresenta o tema, você define o escopo. E aí você também pode, já no segundo período, no último período, colocar a sua tese, ok? Que você vai defender nos argumentos que serão apresentados dentro dos seus parágrafos de desenvolvimento. Quando você faz isso, você já está esboçando a estrutura do seu texto. Porque, por exemplo, colocou as palavras-chave lá das conquistas legais e dos desafios atuais, duas palavras-chave aqui, ó. Poxa, isso daqui é o primeiro desenvolvimento, isso aqui é o segundo desenvolvimento. Percebeu que quando você trouxe isso daí, você já esboçou a estrutura do seu texto? E quando você faz isso, demonstra relevância. Eu sei que parece muita coisa, mas é aquilo. Quanto mais objetivo você for, mais clareza você vai colocar no seu texto também, tá? A introdução não deve ser um parágrafo grande. É de 2, 3 linhas a no máximo 5, porque aí você vai gastar mais linhas no seu desenvolvimento e a conclusão também tem que ser curta, ok? Lá no nosso PDF, a gente tem diversos modelos de introdução. Aqui eu trouxe as dicas principais aqui para você escrever uma boa introdução. E a gente tem exemplos. Sinceramente, o que eu mais gosto é da introdução simples. Frase de impacto no primeiro período, palavras-chave no segundo período para você mostrar o seu tema. E aí você já pega e se você for escrever mais um terceiro período, você coloca ali a sua tese, ok? Você tem introdução simples, a introdução por enumeração, a introdução parafraseada do tema, a introdução conceitual, que você apresenta um conceito. Isso daqui é utilizado também em provas da área fiscal e da área de controle. Por exemplo, quero engordar o meu texto. Poxa, eu sei que eu não preciso escrever introdução, mas você está com muita linha e pouca coisa para escrever, então faz a introdução para você preencher todas as linhas. E aí, por exemplo, uma questão de ICMS, você faz a introdução dando um conceito de ICMS. O que é o ICMS? ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias de competência estadual. Ou melhor, ICMS, de acordo com a Constituição, né, é um imposto de competência estadual que incide sobre a circulação de mercadorias e o serviço de transporte interestadual e de comunicação. Às vezes o tópico não estava nem pedindo, mas você trouxe aquela introduçãozinha ali, ó, preencheu um espaço, já mostrou para o examinador que você já sabe de algumas coisas. Não é necessário, tá? Na prova de auditor fiscal e na prova de auditor de controle externo. Mas você pode utilizar até por uma estratégia de prova ali para preencher todas as linhas da sua prova, ok? E aí você tem introdução de contraponto, citação e questionamento.